Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos, e nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês a segunda parte dos livros devocionais. Eu vou estar apresentando novamente mais 5 livros que é indicado para você, para sua leitura devocional, para sua meditação com Deus, para você no seu cotidiano estar lendo livros que não são tão abstratos, né, e que são indicados para o público comum. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui do Steve Farrar, da editora Central Gospel, Prontos para a Batalha. Esse é um livro que eu li recentemente e é um livro indicado tanto para pessoas leigas, novos decididos, como para líderes, né? Porque ele vai dar vai contar experiências dele que ele passou, do qual muitas vezes podemos nos identificar, da nossa trajetória cristã, e até mesmo para quem está na liderança, né? Algumas situações que você pode enfrentar, seja de cunho emocional, de desânimo, problemas materiais. E também ele vai dar passos para que você possa seguir em frente na sua caminhada cristã e principalmente na liderança. A ideia de Prontos para a Batalha é principalmente para quem está em funções na igreja que existe, do qual, obviamente, o diabo vai investir na vida dele para tentar derrubar, para desviar o foco ou desestimular ou tentar fazer com que a pessoa caia, né? Então, um livro interessante pelo fato também de que ele conta algumas experiências pessoais dele, do qual a gente pode se identificar e pode aprender muito nas decisões do qual nós podemos fazer, né? Ter. Um outro livro que eu vou indicar para vocês é um livro talvez muito conhecido, né? Do Rick Warren, Vida com Propósito, né? Ele tem um outro livro chamado Igreja com Propósitos, e esse aqui é mais indicado para o devocional. O que é que se propõe esse livro? Como o próprio título sugere, propõe a dizer qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Existem propósitos, nós não fomos colocados aqui por engano. Existem propósitos estabelecidos por Deus para fazermos a obra dele, né? Propósitos que muitas vezes afetam a nossa vida secular, mas estão correlacionados com a nossa vida espiritual para o engajamento na obra do Senhor. Então, a proposta do Igreja com Propósitos mais assim para líderes, né, de igreja, e esse é para a questão pessoal. E aí ele vai dando passo, ao mesmo tempo ele vai indicando, sugerindo, né, situações e textos bíblicos dos quais identificam em nossa vida que a nossa vida é voltada para Deus e para o propósito dele na nossa vida. E ele vai dar passos para que a gente possa crescer e frutificar na nossa fé, né? Então, ele é muito colocado em igrejas de célula, né? Para que para as pessoas possam ser motivadas a ganhar mais almas. Então, esse livro é para muitos um clássico e é um livro muito indicado para você identificar essas questões na sua vida. Um outro livro que é mais voltado para o jovem é Um Jovem Segundo o Coração de Deus, da editora CPAD, do Jim Jordan. Esse é um livro do qual ele tem uma linguagem, obviamente, voltada para o jovem. Ele expressa situações também da vida, né? E coloca questões para nos perguntar sobre o nosso propósito de vida com Deus e indicações de como a gente vencer a tentação, como de Deus ser o foco da nossa vida. E é interessante que ele, no final, ele tem textos e questões práticas para a nossa vida devocional. Então, assim, ele, como o título próprio sugere, ele também faz uma alusão a Davi, porque Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, e é uma linguagem fácil, indicada também para quem é novo decidido e não é grosso, né, como a proposta do livro, pequeno, né, do tamanho e não tem muitas páginas, e é um livro devocional que você lê em uma semana, né, porque é acessível e ao mesmo tempo uma linguagem para o jovem.
Um outro livro aqui que de um autor que talvez não possa faltar, né, nas indicações aqui Isto Não É Para Mim, do Max Lucado. Esse livro há muito tempo eu estava querendo ler, justamente porque o título me chamava muita atenção. Ele não me surpreendeu, confesso, como eu queria, como eu esperava que me surpreendesse. Muito embora ele tenha mensagens muito importantes. No primeiro capítulo ele vai falar, olha, você não é o centro do mundo. Por isso o título, Isto Não É Para Mim. Quando a gente pergunta, se coloca para Deus, olha, essas coisas não são para mim. Eu não vou fazer isso. Isso não é meu desejo, não é minha vontade. Mas em Max Lucado ele vai falar, olha, você não precisa estar dizendo isso, porque na verdade o foco da sua vida não é você mesmo, é Deus. E ele vai tentar, a proposta do livro é tirar a gente do centro e colocar Deus no centro. Seja nas nossas escolhas pessoais, de trabalho, emocionais. Ele vai tentar mostrar nesse livro que tudo que a gente faz está voltado para Deus. E que de certa maneira não cabe essa pergunta, isto não é para mim. Porque muitas vezes a gente, no fundo, está escondendo aquilo que o próprio Espírito Santo incentiva a gente buscar Deus como o foco e o centro de todas essas coisas. E Max Lucado, como todos sabem, ele sempre coloca situações da vida cotidiana para ilustrar questões da Bíblia do qual a gente identifica. Um livro muito indicado. Um outro último livro que eu vou indicar para vocês, que é também voltado para o jovem, é esse aqui, Tratamento Espiritual de Choque, do Ron Luke. Esse livro, ele é interessante porque, como eu falo sempre, né, como o próprio título sugere, ele quer nos dar um choque, né, talvez numa situação de desânimo que a gente possa estar passando, por uma dificuldade, uma fraqueza que a gente possa estar passando. E o Luke ele vai colocar pra gente a ideia de que a gente tem que recuperar a nossa motivação. E voltando também para colocar Deus como centro, mas sempre, olha, onde você deixou sua motivação? Você continua motivado? E é interessante que um livro para jovens, e assim como o Jovem Segundo o Coração de Deus, e até mais do que ele coloca questões práticas e devocionais no final de cada capítulo. E ele tem uma certa linearidade, ele vai colocando passos do qual a gente tem que seguir, ou que a gente para que a gente possa se orientar na nossa vida espiritual. E no final de cada capítulo ele bota um devocional de um versículo que você tem que ler, ou perguntas que se fazem e respostas que você tem que responder. Então é um livro muito indicado porque ele quer despertar a nossa vida para o foco que é Deus. E como a própria capa, né, a ilustração, é um livro voltado para jovens e que você se identifica muito com as situações e que é uma linguagem também apropriada para o jovem. Pessoal, agradeço a todos aí por visualizarem. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam no canal. E sempre, toda semana a gente vai estar postando mais vídeos aí para vocês. Tchau, até mais.